Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast INQ Academy. E hoje, muito especial, hein? Estamos aqui com um convidado que é fora da casinha. Uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto demais e que eu gostaria de conviver mais com ele, porque é sempre uma inspiração, uma influência muito positiva. Professor Dr. Juliano Garden, desculpa, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito agradável e nós vamos discutir alguns temas que vão ser muito interessantes para quem eventualmente nos assistir. Espero que vocês possam gostar. Eu estava comentando aqui, pessoal, que entrevistar, conversar com o Gil, né, nesse podcast aqui é muito prazeroso, porque sempre, além de ser um aprendizado, é uma vibe muito gostosa, né? Ele tem muito conhecimento, mas também é uma pessoa muito iluminada. Então, espero que vocês curtam cada minuto desse momento nosso aqui, que eu acho que vai ser muito legal. Ô, Gil, e eu queria começar, desculpa a intimidade, mas, né, o São Gil e eu, muitos anos, você né, tem muitos todo o anos direito de juntos, me né? chamar de Gil. Você pode. Mas, obrigada, Gil. E eu queria começar, professor, falando o porquê desse tema, né, que a gente escolheu, a ciência aliada à assistência. O que te trouxe a inspiração para esse tema? Na verdade, isso foi brotando na minha vida ao passo em que eu entrei na assistência ainda no século XX e percebi, quando eu estava no primeiro hospital em que eu trabalhei, que as pessoas essencialmente estavam lá, às vezes, há muitos anos, trabalhando, fazendo a mesma coisa, com uma remuneração não ideal Uhum. e, eventualmente, sem aquela energia necessária para fazer diferença. Então, eu pensei assim. Será que a fisioterapia é só isso? Será que as pessoas que estão aqui atuando, às vezes há muitos anos, será que isso é o que tem que ser feito? Será que é simplesmente, na época ainda, era se fazer manobras como tapotagem, Aham. aspirações e apenas? E eu falava, mas se for só isso é pouco, eu me sentia frustrado. E aí eu pensei, vendo as pessoas lá há muito tempo, eu falei, será que é só isso? Não deve ser. Aí eu falei, o único caminho que eu tenho para transformar essa realidade é começar a estudar. Então, a partir daquele momento em que a minha ficha caiu, que na assistência cotidiana se fazia menos do que poderia na minha visão, Uhum, e a minha uhum, visão não estava nem tão bem calibrada para saber se era certo ou era errado, mas eu achava pouco. Eu uhum. pensava que talvez a fisioterapia pudesse ser mais que aquilo. A partir daí eu resolvi buscar um lugar para estudar. E fui rompendo barreiras e fui acabar dentro do Instituto do Coração na Universidade de São Paulo, ainda como estagiário. Eu não era um bom aluno na graduação, então não tinha condição de passar num vestibular para uma grande universidade, mas essencialmente o que eu tive foi uma oportunidade de entrar lá como estagiário, conviver com pessoas que estudavam bastante e baseavam as suas escolhas, suas condutas na ciência, e fui tomando ciência daquilo que a ciência podia trazer para mim em termos de Uhum. conhecimento. E aí eu comecei a enxergar coisas que eu via no hospital, que eu achava que eram certas, porque as pessoas faziam todo dia aquilo como repetição, Aham. e parecia que era o certo. Mas quando eu entrei num grande centro como a Universidade de São Paulo, eu percebi que lá eles faziam diferente. Falar, por que aqui é diferente do que se faz lá? E a realidade é que eles praticavam dentro da USP uma prática mais baseada na experimentação, na ciência, e acabavam sendo mais assertivos. Uau. Enquanto lá, ainda num hospital mais distante do centro de São Paulo, as práticas eram mais baseadas naquilo que as pessoas acreditavam que era o certo e não naquilo que era o certo cientificamente. Então, a ciência foi entrando na minha vida ao passo em que eu resolvi conhecer mais de um assunto, busquei pessoas que podiam me trazer esse valor e convivendo com elas fui percebendo que era um caminho sem volta. Isso foi me transformando assim. Acabou que eu não conseguia mais fazer como se fazia antes. E quando eventualmente no hospital eu comecei a mudar meu modus operandi, assim, minha forma de me portar, as pessoas começaram até a não receber tão bem isso, porque falavam assim, por que você está fazendo diferente de todo mundo? Aham. E aí eu falei, porque agora me parece que o que a gente fazia antes não é o melhor caminho. E com o tempo, novas oportunidades cresceram na minha vida, ao passo que a ciência entrou nela e continua entrando até hoje. Eu vou mudando a cada dia por causa disso. E Basicamente é isso. vivendo dela, né, Gil? Assim, vivendo Vivendo por dela. ela, né? Para Sim, ela. É muito legal ver sua trajetória, sua caminhada. Gil, você falou que entrou na fisioterapia lá no começo da nossa profissão mesmo. É uma profissão muito jovem, né, da sim. década de 80. E a fisioterapia era a sua primeira opção? Olha, eu posso dizer que sim, não era a primeira opção. Foi uma coisa muito pautada até na vivência que eu tinha na época. Uhum. Eu fui atleta profissional de judô e eu fraturei ossos, rompi ligamentos, me machuquei todo. E quando eu me machucava, eu acabava tendo de fazer fisioterapia. E eu me lembro que eu ia na época no Hospital do Servidor Público Municipal
e ia ser atendido lá. E eu realmente não entendia qual era o papel do fisioterapeuta. Eu fazia Aham. fisioterapia, fazia as coisas, e eu via que ele estava no hospital, na época, todo mundo de branco, atendendo. E eu Aham. falava, bom, como eu fazia tanta fisioterapia, porque eu vivia me machucando no judô, quando apareceu a oportunidade do vestibular, eu falei, eu posso prestar isso. E na época, em São Paulo, a universidade que eu estudei, ela tinha um programa de bolsas para atletas. Então, assim, Ah, que acabou legal. que eles me ofereceram uma bolsa para que eu pudesse estudar. E isso fez com que a opção se tornasse mais fácil. Então, na verdade, eu fui descobrindo o que se fazia na fisioterapia quando eu já estava matriculado no curso. Embora eu já fizesse fisioterapia antes, eu não entendia muito bem a função, se ele era um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, isso não era muito claro. Mas como nasceu na minha vida, foi assim: me deram uma oportunidade de estudar lá, com a bolsa de estudos, pela carreira de atleta Que na legal. época, e eu fui entendendo o que era fisioterapia durante o jogo, enquanto eu estudava. Então a fisioterapia que te escolheu. Eu acho que foi, eu acho que era o destino. E hoje eu não me arrependo nem um Não, pouco. é. É uma profissão que frutifica, para mim especialmente. É uma profissão que pode ser dura se a pessoa não levar a sério os estudos, É verdade. mas eu não conheço uma pessoa que tenha estudado seriamente na profissão que tenha se dado mal. É E verdade. são 28 anos de profissão já. Eu falo para você, eu não conheço ninguém que estudou com seriedade, que foi tomando ciência das coisas, que hoje está mal na profissão. É Eu verdade. costumo dizer isso até nas palestras, nas aulas, que eu funciono como uma máquina do tempo. Eu vi pessoas há 20 e tantos anos atrás que não estudaram como elas estão hoje, e eu vi pessoas há 20 e tantos anos atrás que vêm estudando e como elas estão hoje. A Uau. carreira se torna amplamente diferente. Então, sem dúvida, se eu posso dar um conselho para quem está nos assistindo, é estudar todo dia um pouquinho. Assim como você escova os dentes, assim como você faz suas Toma necessidades banho, né? básicas, você tem que estudar um pouquinho por dia. Se você não colocar isso na sua vida, a transformação acaba não sendo como deveria. Então, É tem que fazer parte interessante. do hábito. É interessante demais falar isso, né, Gil? A metodologia de estudo, né, é mudança de comportamento, né, Gil? A gente fala muito sobre isso, né? Se eu mudo o meu comportamento, eu mudo os meus hábitos, né? Então, as pessoas às vezes falam, mas eu não gosto de estudar, não tenho hábito de estudar. Mas é um comportamento que a gente adquire, ele é treinável, né? Sem dúvida. Então, essa metodologia, eu vejo muito isso em você. É tão verdade isso, né, Gil, que quando a gente conversa com você, a gente vê que você consegue falar de vários assuntos, e não só da ciência e da fisioterapia e daquilo que você trabalha, mas em todo assunto a gente consegue aprender um pouquinho mais com você, porque a gente vê que você consegue mergulhar um pouco em vários assuntos. Sei lá, E isso é mas muito legal. Gil, como você falou, da sua carreira de atleta, você poderia ter ido para ortopedia, né? Puxando sim, uma sardinha para o meu lado aí. Por que que você não fez ortopedia e foi para cardio? você sabe que no começo, enquanto eu estava na graduação, eu cheguei a fazer alguns cursos de manipulação e Ah, cursos na base não ortopédica, porque eu acredito. tinha um colega meu na universidade que gostava dessa área e acabava que eu ia muito por causa dele. Mas a realidade é que depois eu comecei a perceber que dentro do meu coração me chamava a questão do desafio. Aham. E, na verdade, quando eu me formei, mesmo lá em São Paulo, ainda no século XX, as opções de emprego, no começo da carreira, não era aquilo que eu escolhia trabalhar, era Aham. aquilo que aparecia. Então, eu me lembro quando eu comecei no hospital, eu comecei trabalhando com assistência geral, ficava num ginásio prestando fisioterapia neurológica, fisioterapia ortopédica, mas lá dentro do hospital eu começava a perceber que alguns dos meus colegas usavam esteto, subiam para as UTIs, e aí eu falei, poxa, Que peraí, bonito. isso aí pode ser uma opção. Aí devagarzinho, embora eu trabalhasse, como eu era menino na época, Aham. eu trabalhava muito com os pacientes neurológicos, que tinha que fazer força para posicionar, era um volume de pacientes muito grande, atendia na ortopedia, e na época eram recursos como tração cervical, forno de Beer, né? Eram coisas diferentes. Parafina, Parafina demais, né? turbilhão, parafina de Turbilhão. monte, assim, era muito interessante. Mas assim, eu achava aquilo um pouco repetitivo na forma de ser, porque não existia essa especificidade da ortopedia para o atleta, era uma coisa muito genérica, né? Era mesmo. Então, assim, eu trabalhava com público de SUS, então era muito paciente pós-trauma, assim, grande. Então, eu achava que aquilo era menos do que poderia. E eu me lembro quando eu entrei na UTI, aquele ambiente me fascinou demais, até porque a gente não era permitido na época ter acesso ao ventilador, tinha muita barreira, não se podia fazer exercício com o paciente na UTI, nada podia. E fazia o quê, então? Fazia só remoção de secreção, eventualmente Aspirava rapidinho, aspirava bastante, remoção de secreção, mudança técnicas de de remoção, decúbito. posicionamento no leito, mas era pouca coisa também. Mas na UTI cardíaca, na UTI coronária, eu comecei a ver os pacientes de cirurgia cardíaca, aquele paciente chegava lá operado, cheio de dreno, e lá, ainda, como eu disse, nos anos 90, eu comecei a falar assim, poxa, isso aí parece que eu gosto mais.
eu me sentia mais, eu achava mais legal ficar na UTI coronária e na UTI que vinham os pós-operatórios de cardíaca, criar amizade com os cirurgiões na época, e foi nascendo essa relação, até que, e ao mesmo tempo, como eu era atleta, e já tinha sido, agora a carreira já estava terminando, Uhum. mas assim, eu gostava de exercício. Eu falava, pô, esses caras estão aqui no hospital tão fragilizados, será que não dá? Às vezes o paciente tinha um infarto, já tinha tratado, mas ele tinha toda a condição de fazer exercício, Aham. mas ficava restrito no leito. Falava, Aham. pô, mas por que ele tem que ficar no leito? Se o coração que estava coronária entupida já desentupiu, tá tudo bem, ele tá estável, falando normal, por que ele tem que ficar parado? E isso existia muito na época, não se deixava fazer exercício com o paciente coronariano. Aí eu comecei a pesquisar Que isso, louco. exercício, tentar entender, e quando eu fui tentar entender, acabou que num programa de pós-graduação, Aham. eu tive uma aula com a pessoa que veio a ser meu mentor, o professor Carlos Eduardo Negrão, da Universidade de São Paulo, que foi lá falar de exercício. Aí, quando acabou a aula dele, eu desci o anfiteatro lá da USP, que era um anfiteatro inclinado assim, eu já estava lá como aluno de um programa de pós-graduação Lato Sensu, eu desci e fui falar com ele, eu falei, professor, isso que o senhor falou, eu achei brilhante, não sei o quê, e eu fiz uma pergunta que ele achou legal também, e nessa interação ele me deu um cartão e falou, me procura, quem sabe a gente não faz alguma coisa juntos. E aí eu procurei ele no Encore, e aí enfim, que eu fui começando a entender que o exercício no paciente coronariano era possível, fui trazendo isso para os hospitais, oportunidades foram se criando em hospitais de tentar implementar isso, e isso foi se desenvolvendo, e é com que eu trabalho até hoje. Então, hoje a maior parte da minha atuação envolve prescrição de exercício nas doenças coronarianas, na insuficiência cardíaca, nas valvopatias, nas arritmias, e eu costumo dizer, não tem paciente que não possa fazer exercício, tem exercício mal prescrito. Então, Uau. hoje isso cabe, tudo não é da minha cabeça, não é do meu coração, não é porque eu acho, Da sua é porque a vontade. ciência vai mostrando que é possível e cada vez maior. Então, isso foi entrando na minha vida aos poucos. Eu fui vendo no hospital que a ortopedia existia, mas falei, não, aqui não é meu lugar. E sabe, quando você que vai assistir esse podcast, é assim, às vezes você vai perceber na situação do seu É cotidiano que você ainda verdade. não está no seu lugar. E às vezes você pode até estar no seu lugar, mas esse lugar muda com o tempo. Esse lugar acaba sendo, você percebe que aquilo que já foi, às vezes não é mais. E aí você vai mudando. Tenha sempre energia para mudar, buscando a sua felicidade, a sua plenitude enquanto profissional. E isso, sem dúvida nenhuma, até hoje eu faço isso. É. Assim, às vezes o emprego que é o emprego dos seus sonhos, com o tempo deixa de ser. E quando você continua estudando, opções vão nascer para você poder mudar. E quando você fala assim, nossa, aquele hospital você não trabalha mais, aquela clínica você não está mais, a verdade não, porque aquele tempo passou e novas oportunidades nasceram, e essa busca pela felicidade tem que continuar. E o É. conhecimento, a ciência, permite que você voe mais alto. A Nunca verdade é para, essa. né? Exatamente. Gil, qual era a formação do professor Carlos? Só por O curiosidade. professor Negrão, ele era profissional de educação física na sua origem, e ele era professor da Escola de Educação Física da Universidade de São Paulo, ele era professor titular da Escola de Educação Física, e ele era diretor de uma unidade médica do INCOR. Então, quando eu vi aquele professor Uau, que foi me que dar aula, diferença. ele tinha uma formação que, imaginem isso nos anos 90, É, era um por isso que eu tô achando preconceito muito maior, interessante, e ele exato. era chefe, diretor de uma unidade de reabilitação cardiovascular e fisiologia do exercício, e a partir dali eu percebia que ele tinha uma ingerência intelectual mesmo, pelo seu Que conhecimento, sobre massa. todas as outras profissões naquele time. E aquilo eu achava muito legal. Muito Não que eu legal. invejasse, mas eu admirava Admirava, demais né? aquilo e almejava algo semelhante. E na sequência do tempo, acabou que eu pude dar aulas junto a ele na própria Universidade de São Paulo, acabei me abrindo outras opções também. Embora sejamos muito diferentes no nosso comportamento, eu tive em vários momentos o aval dele para algumas condutas, algumas coisas, nas pesquisas, no dia a dia, que foram me criando opções assim também. Então, ele é uma pessoa que eu tenho na mais alta conta, agradeço sempre, ele sabe disso, quando eu posso falar com ele, eu sempre não consigo falar com ele sem agradecer, e até hoje eu chamo ele de professor. Embora Que os outros o tratem pelo lindo. apelido, quando eu vou falar com ele, eu só chamo de professor, porque é importante, me botava limites, me mostrava que às vezes o jeito tinha que ser diferente, nem sempre a gente está certo, e eu sempre falo para todos, é muito importante que você tenha espelhos para se espelhar, mentores para te É mentorar, verdade. e não é um mentor no sentido comercial do dia a dia, é a pessoa que te fala não, que te fala que você está errando. É um mentor de verdade, né, Gil? Exatamente, não é uma coisa que a gente vê hoje em dia no Ai, cotidiano, querer, vou querer muitos ser seu programas, mentor, né? é isso, não vai, isso é uma coisa que você encontra, e eu tive sorte de, na minha carreira, Que bênção. quanto mais eu ia estudando, mais pessoas iam aparecendo e falavam, nossa, que Nossa, legal aquilo que ele faz.
E aí vamos aprender como é que faz. E o caminho nunca é fácil, Uau, viu? Para quem estiver uau. assistindo, não pense que é simples. O caminho sempre é árduo. E é outra coisa muito interessante. Quando você consegue alguma coisa fácil, pessoal, tenha certeza que não é o melhor. As coisas melhores são difíceis pra caramba. É Então, assim, quando você verdade. começa a estudar, tomar ciência das coisas, a hora que você fala assim, tô entendendo, tá nada, porque o negócio é muito mais embaixo. Então, assim, É. por isso tem que ficar todo dia um pouquinho, construindo um tijolinho. Quando vai ver, seu quebra-cabeça ficou um pouquinho mais completo, mas é E te torna trabalho, é uma pessoa suor. melhor, né, Gil? É, Todos os e mais dias, humilde, né? porque você começa a achar o tonto, e eu posso falar que eu passei por isso no começo da minha carreira, de começar a estudar num lugar bacana e achar que aquilo me tornava melhor que os outros, o que é só uma idiotice. Quanto mais você estuda, menor você percebe que você na poeirinha das coisas para tentar saber alguma coisa. Isso vai desenvolvendo em você uma humildade de você falar assim, peraí, gente, eu não sei isso, não tem como eu saber isso. Aí você fica se esforçando para tentar entender. E aí isso coloca você no seu lugar. E eu É. tive também na minha carreira um grande amigo que uma vez me falou assim, né? Ele me falou, amigo, você realmente acha que você é melhor que aquele pescador ali? A gente estava numa praia. Ah, E ele me falou isso, ele falou, porque você está se portando assim. Aí eu falei, é mesmo, rapaz? Ele falou, é. E nossa, aquilo foi esse é amigo de libertador. verdade, hein? Muito, muito, muito. É Amigo de meu irmão verdade até esse hoje, aí. professor Alexandre Galvão, se estiver ouvindo aí, saiba que é você. E ele me falou isso, e ele me falou assim, você não é melhor que ninguém. E aquilo foi excelente para mim. Isso era talvez Doeu, mas foi 2003, bom. 2004. E foi muito legal, porque ali eu comecei a colocar as perspectivas de achar realmente que todo mundo é igual, e isso é claro hoje. A minha diferença para muitas pessoas só é uma, é tempo. Faz mais tempo que eu estou estudando, mas não quer dizer que eu seja melhor. Só faz mais Entendi. tempo que eu estou amargando ali para tentar entender as coisas. Que massa, Gil. Gil, nesse caminhar seu, quando você entrou no hospital, né, no INCOR, como você disse, o professor Negrão foi uma grande inspiração. Sim? E eu fico imaginando a dificuldade que era também de fisioterapeutas referência, né? Mas talvez você tenha bebido da fonte mais limpa, né, de água, estando nesse ambiente, nessa condição que é diferente mesmo, porque a fisioterapia em São Paulo, por exemplo, eu estou comparando com Goiânia, né, Uhum. onde eu me formei, era totalmente diferente, era um outro universo. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho, né? A sua ambientação em Goiânia. Mas eu queria saber, assim, os fisioterapeutas que estiveram lá e que também te inspiraram, teve isso ou você foi construindo isso juntos, nesse quadro de amigos ali, daquela galera? Na verdade, assim, dentro da unidade de reabilitação do INCOR, não existia fisioterapia. O que existia era educação física, medicina, psicologia, nutrição, mas na multidisciplinaridade não entrava fisioterapia na época. Uau, não sabia A disso. fisioterapia era um departamento à parte, tinha uma outra Ah, diretoria e ficava reservada para as enfermarias e para as UTIs. A unidade de reabilitação era uma unidade que tinha um ambulatório, que atendia pacientes que vinham de fora do hospital para fazer exercício. Era sei como é que dissociado é. completamente. Uhum. E eu, acabou que na época, até hoje eu posso falar isso, eu fui o primeiro fisioterapeuta que esteve lá. E na Uau, época, como eu cheguei também, trabalhava no hospital, andava de branco, isso nos anos 90 era muito frequente. muito. Então andava de branco e De ninguém entendia, maletinha. exatamente, de maletinha, de valise, ninguém entendia por que eu estava ali, porque era não natural. Então no começo eu sofri muita resistência e acabou que eu não convivia com fisioterapeutas, mas aí que vem a sacada e aí Hum. entra a ciência de novo. A unidade de reabilitação do INCOR era muito forte em gerar ciência. E nessa geração de ciência, eu comecei a ir para os primeiros congressos de cardiologia. E nos congressos de cardiologia, embora eu apresentasse trabalhos na educação física, na medicina, eu percebi que eu precisava também estar na fisioterapia, porque Uhum. eu era fisioterapeuta, estava no começo da minha carreira, mas eu não conhecia outros colegas fisioterapeutas que não os do hospital. Falei, como é que eu vou me tornar conhecido? Não adianta eu ficar falando para outras profissões se eu não me colocar perto dos meus. Aham. Então, eu comecei a frequentar os primeiros simpósios de fisioterapia em cardiologia que aconteciam no Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Comecei a conviver com colegas de outros hospitais, como o Dante Pazanese, como o Hospital do Coração, Uau. e assim por diante. Aí, nos congressos, eu fui criando uma rede de relacionamento com a fisioterapia que foi muito legal e até hoje ela se mantém. Então, É isso que eu ia quando eu estou falar, num né? congresso, eu encontro as mesmas pessoas lá atrás e a gente tem uma história de 20 e tantos anos também. Isso acabou levando a vários momentos muito legais, assim, porque, por exemplo, a especialidade de fisioterapia cardiovascular não existia. Ela não Aham. era reconhecida pelo COFITO, pelos trâmites legais. E em 2015, um outro grande amigo meu, o professor Marlos Karsten, hoje professor da UDESC, em Santa Catarina, ele criou uma iniciativa em 2014 para que a gente fizesse a especialidade. Eu pude participar dessa comissão que criou a especialidade em fisioterapia cardiovascular. Então, era um grupo, Uau. cerca de 10 profissionais que eram, assim, digamos, precursores da área, e eu
como eu vivia esse processo fortemente na época, acabou que eu pude participar disso. E hoje essa rede de relacionamento só faz alargar, porque com as mídias digitais, com essa conexão que vem se criando, e até a pandemia foi muito boa para isso, foi ruim por muitos aspectos, mas foi muito importante para capilarizar redes de contato entre profissionais do Brasil e de fora do Brasil, Uhum, e isso foi evoluindo. Então, criou-se a prova de título de especialista em fisioterapia cardiovascular, uhum. uma banca que frequentemente também eu posso participar aí como um dos elaboradores. Então, assim, hoje é uma realidade. E quando você vai, eu estou vindo agora de um simpósio internacional que aconteceu em Brasília, e é muito legal ver que são áreas grandes, assim, quando você tem, por exemplo, o stand, a região onde se davam as palestras da fisioterapia cardiovascular, hoje ela compete para e passo com a terapia intensiva, que é muito mais antiga, Uhum. e você vê aquela multidão de pessoas querendo aprender como fazer exercício na enfermaria, na UTI, no ambulatório, com os pacientes cardiopatas e pneumopatas em geral. Então, é muito legal ver o exercício inserido e uma demanda das pessoas buscando aquele conhecimento. Mas sim, a relação com a fisioterapia foi nascendo a partir dos eventos científicos e hoje eu praticamente tento frequentar no máximo possível a maior parte deles, porque isso para mim é energia É também, revigorante, né? conviver com pessoas que estudam, que sempre estão buscando evoluir a profissão, isso para mim é meu combustível. É, você falou uma coisa que é tão especial, né, Gil? Você falou que no começo da sua faculdade você não era o aluno mais aplicado. Ao contrário, eu era um péssimo aluno. Mesmo? Eu focava muito no esporte e pouquíssimo nas aulas. Era um aluno que, assim, ausente em vários momentos, pouco Uau! dedicado, pouco focado. Se eu fosse meu professor, eu me reprovaria. A verdade é essa. E, assim, eu ainda falo sobre isso hoje. Às vezes eu tenho, por exemplo, um programa de pós-graduação em Aham. fisiologia do exercício que eu posso coordenar. Aí, quando eu vejo meu histórico de graduação, minha nota era 6,5. Assim, você faria um programa de especialização com uma pessoa que tirava 6,5? Eu não faria. Na Mas fisiologia? na fisiologia, então é um milagre, né? É um Então, é um milagre. milagre, porque eu Como era que um filho de professor não era aplicado, professor? exatamente, talvez por isso, uma certa rebeldia, assim, de querer mostrar para os pais que o mundo poderia ser diferente, ou seja, só bobo mesmo, porque meus pais me cobravam estudar, né? E eu, na época, na adolescência, no começo da vida adulta, com uma Achava que certa. sabia de Achava tudo. que. Exatamente. E isso, como eu falei aqui mais de uma vez hoje, só mostra que eu estou errando grande, né? Então, ouvir os mais experientes sempre faz uma diferença enorme. Bobo é quem acha que não. Né? Isso. Ô, Gil, e você estava falando aí da inserção da fisioterapia, da área da cardio, da nova especialidade. É, uma pergunta que me recorre muito, assim, você falando me faz pensar. Aonde que está, então, agora a educação física dentro do hospital? Ah, Ou não estar mais? A fisioterapia tomou esse lugar, não tomou? Estão complementadas essas áreas? Como que está isso hoje, na atualidade? Essa integração fisioterapeuta, professor de educação física dentro do hospital? olha, ainda são iniciativas incipientes, assim. No Brasil, não é tão frequente. Já existem profissionais de Aham. educação física no ambiente de hospital, mas não é a população mais frequente. Sem dúvida, hoje, a fisioterapia assume O mais de protagonismo. 95% disso, mas já existem hospitais com esse programa. E eu, particularmente, às vezes, quando me coloco, criam-se até discussões, porque eu realmente acredito que o exercício tem que ser multidisciplinar. Uhum. Se eu prescrever exercício em alguém e esse paciente tiver com uma boa nutrição, não vai render da mesma forma. Então, por exemplo, no hospital da gente tem o time que a gente chama de Heart Team. Para tomar uma conduta, a gente discute entre nutrição, enfermagem, fisioterapia, cardiologia, cirurgião cardíaco, intensivista. Tem todo um grupo que discute para ver qual é o melhor caminho. Sozinhos a gente não consegue, a gente tem que discutir para errar menos. Então, se eu fosse responder sua pergunta hoje, por exemplo, a maior parte dos pacientes que eu avalio pós-alta hospitalar, eles me procuram como fisioterapeuta, mas eu posso dizer tranquilamente para vocês que quando eu faço uma estratificação de risco junto com o cardiologista e percebo que esse paciente é de baixo risco, eu não hesito nem um segundo de encaminhar ele direto para o colega da educação Que física. E a legal. maior parte dos meus pacientes, ontem à noite mesmo, ontem no final da tarde, eu passei na academia para fazer um treino e quando eu chego lá, eu tenho muita felicidade de ver que muitos dos meus pacientes estão lá treinando. Eles Que falam, tudo bem, massa. doutor, como é que tá? Eu falei, rapaz, está certinho, porque tem que saber encaminhar. A fisioterapia na fase 1 é fundamental.
tem uma doença, tem eventualmente drenos, tem situações que demandam uma expertise importante que a fisioterapia tem. Agora, ao passo em que o paciente vai diminuindo a sua gravidade, na internação isso já vai acontecendo, Aham. ele vai se tornando mais rígido, né, com o passar dos dias, a inserção do exercício com prescrição, frequência, intensidade, tipo, tempo, que é o que a educação física já faz há muitos anos. Aham, isso. Ela é fundamental. Então, eu posso dizer para todos aqui que no começo da minha carreira, na fisioterapia, não tinham grandes cursos de fisiologia do exercício, não tinham grandes cursos de prescrição de exercício aeróbio, Uhum. resistido, e muito da minha formação foi feita na Faculdade de Educação Física. Então, eu acabei sendo professor na Faculdade de Educação Física, junto com o professor Negrão, num programa Uhum. de aperfeiçoamento de ensino. Minha pós-graduação em Fisiologia do Exercício foi feita na Faculdade de Educação Física, em São Paulo. Uhum. Né? A minha formação complementar também, cursos todos eram feitos na Educação Física, não existiam para fisioterapia. E isso hoje eu agradeço, porque eu percebi assim, ó, eu fazia exercício enquanto atleta, ex-atleta. E quando eu buscava na fisioterapia, não se discutia tanta fisiologia do exercício, era fisiologia convencional, fisiologia humana. E tem as suas particularidades. Tem, E na total. fisioterapia não tinha nem opção de discussão disso. E aí eu fui buscar tudo na educação física. E aí isso foi muito legal, porque aí eu fiz um pouco dessa Uma ponte, translação né? Aham. interprofissões e acabei Maravilhoso. assumindo essa responsabilidade, junto com outros colegas do Brasil, de trazer a fisiologia do exercício para o cotidiano do fisioterapeuta. E hoje na UTI isso é muito forte, pessoal. Para quem está Uhum. assistindo esse Uhum. podcast, assim, antigamente na UTI começar, porque nos Estados Unidos tem a figura do terapeuta respiratório. Era remoção de secreção, ventilação mecânica. Isso no começo do século XXI era muito forte no Brasil também, mexer em ventilador, análise gráfica. E os colegas começaram a perceber que isso é muito legal, continua sendo muito importante para a fisioterapia. Mas o exercício é que é a reabilitação. A reabilitação é você pegar alguém que não consegue fazer e fazer ele Uau. voltar a fazer. E se você não prescrever exercício, não adianta. Se você fizer um desmame, tirar do ventilador e o cara não tiver músculo para suportar aquele processo, Né? vai levar uma vida ruim. Então, a funcionalidade passa pela prescrição bem feita. E isso passa por conhecer como fazer. Então, eu falo, como eu falei aqui já hoje, exercício cabe para todo mundo, do mais frágil até o atleta mais profissional. E quando você estuda fisioterapia cardiovascular, é legal você entender isso. Você pode pegar e aplicar a fisiologia do exercício para o paciente mais frágilzinho que está na UTI, fragílimo, e você pode trazer isso para o atleta profissional É. também, que vai ter as suas variações de comportamento, sistema nervoso autônomo, recuperação, capacidade ventilatória, ergospirometria. Então, a fisiologia é a mesma, só tem que saber Aham. aplicar nas diferentes condições. E a fisioterapia cardiovascular permite muito disso, né? Aliando a fisioterapia com a fisiologia, que é basicamente a mesma coisa. Olha só que massa, né? Ô, Gil, e quando você alia a fisioterapia, a educação física e fala desse método de você estudar todos os dias um pouquinho, como é que você conseguiu trazer a metodologia científica, que é uma matéria tão odiada, Hum, que é uma matéria tão questionada, julgada, né? Quando a gente uhum. fala trabalho de conclusão de curso, metodologia Sim, sim. científica, meu Deus, que bomba. Como é que você conseguiu desmistificar essa palavrinha, essa área, essa disciplina e trazer para um lado tão legal como você traz? Primeiro que eu não gosto de chamar de metodologia científica, eu prefiro chamar fortemente de prática baseada em evidências. Uhum. E a metodologia científica, na verdade, é metodologia para tudo. Você tem que ter método, a forma de Legal. escovar seus dentes, a forma de se portar, a forma de ter disciplina com seus horários, isso Sim, você aplica a sim, tudo. O método é fundamental para para você tudo, vencer. né? Se Verdade. você levar tudo bagunçado, acaba que o seu ambiente se torna bagunçado e o produto também final se torna bagunçado. Então, a Verdade. metodologia é muito importante. Você não precisa ser metódico e chato, mas você tem que ter compromisso consigo mesmo, na sua agenda, nos horários, nos seus estudos. Então, É quando eu vou verdade. dar uma aula de metodologia ou de prática baseada em evidência, o que eu tento ensinar para quem está assistindo é aquilo que eu pratico. Então, imagina, se alguém te falar que alguma coisa é melhor, eu sempre falo isso. Não acredite, a despeito da Uhum. autoridade que está te falando aquilo. Respeite a opinião, mas vá buscar nos artigos, vá buscar na ciência se realmente é. Porque às vezes a pessoa fala alguma coisa com uma convicção, com paixão, e te convence que aquilo funciona. Mas quando você vai aos livros, vai aos artigos, você percebe, peraí, ele falou que isso funciona, mas cientificamente falando não faz a mínima diferença fazer ou não fazer.
E às vezes a pessoa constrói uma carreira baseada em coisas que não têm a mínima evidência Em científica. achismo, né, E a Gil? pessoa tem argumentações do tipo assim, não, é que é difícil de estudar. E eu te respondo, não é. Com o método, se você quiser, você prova Verdade. qualquer coisa. O método é libertador. É E esse libertador. método científico ele é feito justamente para validar novas ideias e mostrar que aquelas ideias são reais. Então, quando eu estou passando esses conceitos para quem está convivendo comigo, eu falo, olha, não aceita nada como verdade se não tiver comprovação. Eu sempre falo, divida o problema em partes. Você quer estudar uma doença complexa, mas se você não entende nem como a célula funciona, você vai se embananar. Eu falo a mesma coisa. Se você não tiver método para entender fisiologia neuromuscular, por exemplo, como é que vai ser uma unidade motora, fibra vermelha, fibra branca, resistência, força, pela ordem, como é que você vai fazer uma prescrição? E a gente erra muito nisso. A gente se joga para tratar problemas sem saber direitinho aonde a gente está mexendo. Então, se você tiver método de entender, olha, a minha fisiologia, a minha anatomia estão instáveis, a despeito da nota que você tirou na graduação. Porque a graduação muitas vezes é fácil. Você vai lá e vai ter 8, 9. Não quer dizer que você aprendeu 90% daquilo. Ao contrário, às vezes o professor simplesmente é complacente. Então, se você entender que você tem uma base instável, eu sempre falo que tem uma sequência. Você tem que entender fisiologia, anatomia, para depois entender a fisiopatologia, o que está acontecendo, para Verdade. depois propor um tratamento. Se você não sabe como é a doença, como é que você vai saber voltar ao normal? Se você não sabe o normal, como é que você vai enxergar a diferença da doença? Uau. Se você quer intervir nisso, o processo é lento. Então, a metodologia ajuda eu a entender o quê? A prática baseada em evidência, que é, se a doença é microfone, qual a melhor forma de tratar esse microfone para que ele possa sarar? Não porque meus professores me disseram, mas porque meus professores me disseram, eu complementei meus estudos e bons professores vão te mostrar a melhor técnica que eu estou aplicando em relação a outra técnica, vão mostrar qual é a real diferença e vão te mostrar os documentos que mostram isso, né? Vão te explicar o problema, a intervenção, a forma de tratar, as medidas que você tem em relação ao que você tratou, comparando com o que você não tinha, para mostrar os melhores desfechos. Então, assim, a prática baseada em evidência ela é libertadora, que aí você está num congresso, está numa É aula, verdade. vê a pessoa falando, aí você pode levantar com toda elegância. Professor, enquanto eu estava falando, eu estava buscando aqui, e eu encontrei, por exemplo, uma revisão sistemática com meta-análise, que é o maior nível de evidência que existe, que fala que não faz diferença tratar ou não tratar na forma que o senhor está dizendo aí. Como é que o senhor pode dizer que o tratamento é efetivo se, cientificamente falando, pessoas estudaram centenas, milhares de pacientes e não mostraram essa diferença? Ele está te passando a opinião dele, de especialista, que tem o seu valor, mas a ciência tem degraus que mostram, olha, a sua opinião é importante, mas nós já estudamos isso arduamente para mostrar que aquilo talvez não funcione. E se você continuar baseando naquilo, só está errando mesmo. Mesmo que alguns pacientes melhorem, porque é importante que você que está vendo isso saiba. Muitas vezes você instala um tratamento em alguém, escolhe um tratamento, e você tem que considerar um efeito que é chamado de efeito placebo. 30% das pessoas melhoram só por achar que estão sendo tratadas. Isso é cientificamente falando. Então, assim, a pessoa recebe um tratamento, seja ele qual for, a despeito da sua crença, e 30% vão melhorar, eventualmente até sarar. Isso é o tempo passando, é a pessoa acreditar no que está sendo feito, mas cientificamente falando, é comparar o que você faz com aquilo que não recebeu e mostrar qual é o real efeito. Quando você começa a estudar assim, fica mais fácil. Você fica Muito mais. analítico e enxerga os caminhos. Você deixa de basear no achismo. Você pode ter suas crenças e convicções, mas é duro se você acredita em alguma coisa que fortemente não funciona. E às vezes passa a vida. Eu conheço colegas que passam a vida até oferecendo cursos que eles mesmos, em privado, falam que nem funciona. Imagina que vida frustrante. Ele Deve ser oferece, difícil. ele comercializa coisas que ele fala que não Que funcionam. não funciona. E eu tenho toda a liberdade. Quando alguém me pergunta a opinião, professor, o que você acha de fazer aquele curso? Eu vou falar, na minha opinião, Não enquanto funciona. estudioso, eu falo, olha, eu não sugiro que você gaste e invista milhares de reais numa coisa que não tem evidência. Ah, mas esse curso já tem há 20 anos. Mais um motivo para você não gastar. Porque se em 20 anos não conseguiram provar que isso funciona, está faltando método. Aí tem muito pé atrás. É raro, claro, se tiver uma doença rara, que não tem como fazer um grande estudo, porque ela é tão rara, aí você vai ter as opiniões de especialistas que pesam muito. Mas são coisas consagradas, que acontecem frequentemente, e você não encontra ciência envolvida, tenha certeza que aquilo talvez não funcione tão bem assim. Que aula, meu Deus, meu Deus. Que muito bom conversar com você. Uma das coisas que a gente vê muito, Gil, enquanto professores, né, da pós-graduação, você falou muito da humildade intelectual que muita gente não tem. E uma coisa que eu sempre admirei em você, Juliano, que você sempre trouxe a ciência, mas você sempre trouxe a prática também, aliada à ciência, né? Eu percebo que você nunca saiu da assistência, Nunca. você nunca deixou de estar Não, no ixi. pé do leito, né, de Certo. verdade ali, né? E isso faz toda a diferença, porque eu vejo doutores, por exemplo, que me desculpem o perdão da palavra,
com muita cagação de regras, mas com pouca prática, né? Então, assim, isso é um diferencial. E sempre foi para mim, eu te falo como uma pessoa muito questionadora que eu sou, sempre foi muito difícil para eu aceitar o doutor no topo de um pedestal falando o que a gente tem que fazer, sendo que ele mesmo não fazia. Então, a gente vê muito na faculdade professores que têm vários títulos, mas que nunca foram para atuação e estão lá me dizendo o que eu tenho que fazer. Isso, para mim, era muito questionador, né? Eu ficava Uhum. me questionando sobre isso. E isso você me ajudou a enxergar diferente. Eu acho que todos têm o seu lugar. Eu não usaria os mesmos termos com tintas fortes como você usou, mas a realidade é assim: a ciência tem a parte básica, a parte que a gente chama de experimental. É fundamental. A base de tudo começa nos estudos em células, em animais, e os estudos de bancada são fundamentais para a evolução da ciência moderna. Então, existem especialistas na nossa área que se especializaram em ciência experimental. O que a gente não pode fazer enquanto assistente ao paciente? Se você viu que aquele estudo funciona em células ou em ratos, nós temos uma distância enorme para poder falar que aquilo vai funcionar nos seres humanos. Então, a gente não pode acreditar em estudos experimentais como se eles fossem verdades absolutas. Eles são estudos que nos dão base para as coisas acontecerem. E você pode construir uma carreira acadêmica nisso. É fundamental que Aham. pessoas façam isso. Agora, essa pessoa, quando ela vai a um congresso para poder falar de assistência, ela tem uma habilidade de estudar enorme, porque ela passou anos estudando, ela sabe filtrar informação, ela sabe vender aquilo. Mas vamos dar um exemplo prático. Uhum. Por exemplo, quando eu vou atender um paciente com insuficiência cardíaca, na maior parte das vezes ele já tem mais idade. E ele não chega só com a doença do coração. Ele chega também com uma série de doenças osteoneuromusculares, ele tem dificuldades estruturais, porque é uma pessoa que nunca fez muito exercício, tem déficits articulares importantes, tem muita dor. E o livro de prescrição de exercício no cardiopata não prevê que o paciente vai chegar com uma artrose de joelho. Ah, E isso, isso é isso. essa parte que é legal, de Legal. eu ter podido, durante minha carreira toda, quando eu entrei no INCOR para estudar, ainda estagiário, até o final do meu doutorado lá, eu nunca deixei os hospitais. Eu me afastei por um tempo, na época do doutorado, que tinha muita demanda, Uhum. mas eu ainda ficava atendendo os pacientes particulares para complementar. E depois disso, os hospitais, eu acabei assumindo cursos de programas de pós-graduação, de formação, e nesse processo comecei a assumir algumas coordenações, e no hospital, essencialmente, de ter que mostrar também, olha, vem cá, gente, é assim que se faz. Então, claro que com a curva de aprendizado, eu acabei saindo da assistência convencional e pulando para a coordenação, para a gestão, mas sempre que necessário, e até nos dias de hoje, quando você tem que fazer um round na UTI, discutir um caso, mostrar como se Aham. faz, isso é importante. E aí você tem que entender, quando eu vou prescrever exercício, por exemplo, eu não posso pegar só o que está no livro. O livro é fundamental, é o norte, o Aham. artigo A também. base, né? Mas eu tenho que falar muitas vezes é isso, ó, os 14 a 28 dias iniciais é para o paciente entender onde ele está, pegar a biomecânica, entender. Você não pode botar uma intensidade muito grande, senão ele vai ter uma lesão, vai se afastar. Então você tem que saber fazer ele ir se adaptando ao pouco. E os livros são difíceis para isso. Eles falam, você tem que treinar em treinamento moderado, acima do primeiro limiar, abaixo do segundo. Mas se você colocar o paciente numa intensidade moderada de saída, ele vai ter uma lesão, vai se afastar e não vai aderir. Então você tem que saber conquistar o paciente, explicar o que está acontecendo com uma linguagem fácil. E isso, a curva da prática, que se mantém até hoje. Hoje eu tenho atividade assistencial com um consultório dentro do hospital de prestação de exercício, tem minha clínica também próxima ao segundo hospital em que eu trabalho, aqui em Goiânia. Então, na clínica, o paciente chega, eu vou ter que falar, você estava no hospital, foi assim, eu vi você lá, agora aqui nós vamos começar muito levinho, mas nós temos metas, tem que fazer periodização, progressão de treinamento, até que ele vai treinar de verdade. Mas se ele começar no primeiro momento treinando Aham. pesado, ele vai se afastar. Você tem que É saber verdade. cativar o paciente e, como eu sempre falo, azeitar as engrenagens dele para que ele possa suportar o processo. E essa dicotomia de saber aplicar a teoria na prática, não tem outro jeito que não seja praticando. Então, quando você vai... eu sou muitas vezes chamado para opiniões, diretrizes mesmo, e os colegas muito falam isso. Tem que ter pessoas de bancada, pessoas que façam ciência pura, e tem que ter pessoas que apliquem a ciência na assistência, porque as vozes têm que ser ouvidas. Eu estou participando agora da redação da primeira diretriz de fisioterapia cardiovascular do Brasil. Olha que Né? Eu legal. estou tendo a oportunidade de ser gestor disso. E como gestor dessa diretriz, eu vejo muito isso, a assistência em relação à ciência. A ideia é poder fundir isso para que se crie um Juntar. documento que vá nortear os colegas nas formas de fazer. E sabendo que essa diretriz é plástica, ela vai tendo que ser mudada. Mas eu não consigo dizer que o professor de bancada, o professor que faz
a sua vida acadêmica, e às vezes foi construindo a carreira e foi arrumando cargos, isso é ótimo, tem que ter, mas é importante que esse professor reconheça, falar, a minha curva de prática é limitada, porque é um ponto que você colocou que é muito importante, G. Quando eu olho para a assistência de consultório, é de um jeito. A assistência na pesquisa é diferente, porque na pesquisa o estudo é controlado, eu estou vendo as variáveis, até de temperatura, tudo é interferido, é feito sempre com aquela sistematização metodológica. E no dia a dia, assim. O mundo real não é assim. Existe a condição ideal e a condição real. Então, se eu quiser basear tudo que eu faço nas condições ideais da pesquisa, eu não consigo aplicar. Então, fazer essa translação, esse estudo translacional do que é ciência desenvolvida no protocolo de pesquisa para a ciência do cotidiano. Isso é uma coisa que Deus me permitiu ter essa fusão entre as duas coisas. Enquanto eu fazia a carreira acadêmica, tinha todo o método na coleta de dados, com as publicações e tudo mais, mas trazer isso para a prática. E hoje, até uma das motivações dessa conversa os hospitais entenderam, muitos serviços estão entendendo que essa fusão é importante. Uau. Então, não adianta só fazer assistência. Assistência, ensino, pesquisa, um tripé bastante interessante. E os hospitais vão criando institutos de ensino e pesquisa, vão desenvolvendo isso. Eu trabalho muito com isso hoje, nas diferentes profissões, de trazer a prática, a ciência, fazer discussão e gerar melhor assistência. E conforme você vai fazendo isso, o seu hospital começa a ser referência para gerar ciência. Então, os artigos vão saindo do seu hospital, aquilo que eu aprendia na USP, hoje a gente faz de forma semelhante aqui, em Aparecida de Goiânia, por exemplo. Então, você consegue, colocando o método científico, trazer prática com a ciência e chegar num ponto comum, que é mostrar como você faz e mostrar aos pares, nos congressos, nas publicações, nas conversas como essa que a gente está tendo, caminhos que possam ser os mais lógicos para a pessoa atingir o objetivo, que é fazer o paciente melhorar. No final de tudo, é a mesma coisa, pessoal. Nós queremos fazer o paciente melhorar. Você não pode achar que eu estou fazendo um artigo só para ter mais um artigo. Não é isso. Eu estou fazendo um artigo justamente para poder que alguém leia e consiga, a partir dali, tomar uma melhor conduta. Ontem eu recebi uma mensagem de uma colega do Rio de Janeiro. Professor, eu tenho aqui um negócio, eu preciso falar de exercício com paciente com droga vasoativa. Eu falei, claro, eu te mando tudo, pode usar meus slides. Eles não são mais meus ao passo que eu coloquei eles para o público. Eles são de todo mundo. E quanto mais gente tiver acesso a eles, melhor na minha visão. São coisas que eu escrevi em artigos, transformei em aulas, e uma colega do Rio me pediu. Eu falei, é claro, se você quiser que eu vá, eu vou. Mas o slide está aqui justamente para ser divulgado. A ciência não é nossa, a ciência é para todo mundo ter ciência e aplicar para o paciente melhorar. A mágica é fazer o paciente melhorar. Isso e lá vai o seu legado, né, Juliano? Para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Não eu não sei se, eu não chamo assim, não, mas é legal quando a gente, por exemplo, nesse evento que eu estava agora, são milhares de pessoas. E é cada testemunho que chega assim, do tipo assim, professor, o senhor foi uma vez dar uma aula, quando eu vi sua aula, eu falei, eu vou estudar naquele lugar, eu vou fazer assim, não sei o quê. E quando vai ver a pessoa, por uma fala que você deu lá para centenas de pessoas, tocou naquela pessoa de uma forma diferente, na hora que tocou nela, transformou a vida dela. Assim como eu falei aqui hoje. Olha, na hora que eu estava tendo uma aula, o professor falou coisas legais, eu fiz uma pergunta bacana, no final ele me deu um cartão. Então, às vezes as pessoas me falam assim, nossa, quando eu fui falar com o Juliano, ele foi super agradável, super acessível. Aí eu falo, como é que eu não vou ser? Porque se não tivessem sido feito isso comigo, eu não teria acesso a nada disso, né? Então, ao passo em que... Tá só retribuindo, né, Gil? Tá devolvendo. E eu falo muito isso, sabe, Gê? Quando a gente tá assim... Hoje eu falo assim, são muitos anos trabalhando, a vida já tá encaixadinha, graças a Deus, eu espero que ela continue assim, eu tô me esforçando para isso, mas... Hoje existe um papel que é no meu coração, não é nem no meu cérebro, no meu coração é muito importante, que é ter esse legado de falar assim, e as novas gerações que vão chegar? Elas vão ter essas condições pavimentadas para poder construir uma carreira boa. Eu faço muito esforço para que isso aconteça. O que nem sempre é fácil, porque como a gente estava conversando fora do ar aqui, dos hospitais, da assistência, nós estamos vivendo um período difícil em alguns aspectos. As receitas não estão sendo fáceis, os hospitais mudando formas de administração. Não está sendo uma fase fácil, assim. Desde a pandemia, nós estamos com muita dificuldade no ambiente hospitalar. E isso me preocupa. E eu tenho alguns princípios que são muito importantes de assistência, de qualidade, e hoje a pressão financeira é muito grande para que isso possa ser precarizado, então não é um momento fácil, mas de novo,
os hospitais que têm esse viés de prestar uma assistência com base científica legal, sem dúvida são hospitais que vão passar melhor por essa fase turbulenta. Não dá para viver assim na emoção só, tem que E ter. quantas vezes, né, Gil, nós já conversamos sobre isso, e quantas vezes você dando aula, você frisa a importância da ciência até na diminuição de custo hospitalar, né? Totalmente, O quanto que isso contribui para o hospital não ter tanto prejuízo assim, né? sem dúvida. E uma coisa que é joia, né, Gil? Eu fico pensando, você aqui em Goiânia, né? Você é lá de São Paulo, veio para Goiânia. Hoje, como você disse, você está num hospital grande de Aparecida que te dá todo o suporte, todo o respaldo, né? Você continua em São Paulo, no São Sim. Cristóvão. A gente sabe que você tem um trabalho lá que é incrível também, né? Uhum. Quando você veio para Goiânia, você não perdeu o vínculo lá, porque eles não queriam também Sim. te perder, né? Sim, Isso é sim. muito legal. Tem um programa de pós-graduação lá que funciona já há quantos anos, Gil? 18 anos. 18 anos o seu programa de pós-graduação Sim. em fisio hospitalar lá, Sim, né? sim, sim. No São Cristóvão. E aí você vem para Goiânia. Sim. E aí Goiânia te recebe super bem também, Foi. né? Foi. Você desde quando você chegou, eu acho que foi em 2007 que eu me lembro, não foi? 2007? 2008. 2008? Tava grávida do meu primeiro filho. Você nunca parou de trabalhar aqui, Nunca. E né? assim, eu brinco muito sobre isso. Eu já preenchi uma carteira de trabalho inteira, a segunda caminha. Agora não se usa mais carteira de trabalho, é digital. É digital, Mas assim, quando eu vou dar uma palestra, uma aula, eu sempre mostro, agradeço. Quem assiste uma palestra minha sabe, eu agradeço todo mundo que acredita no trabalho, porque bota o leite na mesa das minhas filhas, né? Aham. E quando você vê as imagens no tempo, às vezes filmam. Os lugares mudam, viu, gente? Então, assim, às vezes você começa, relações começam e terminam, e não é o final do mundo, não, mas, de novo, aquilo que eu falei hoje. Quando eu mudei para Goiânia, eu tive demissão da universidade em que eu trabalhava, era um emprego muito legal, eu trabalhava em 2 hospitais de São Paulo, na Tá universidade. bombando, Quando eu né? pedi demissão, o coordenador falou: "Você tem certeza?" Porque era um bom emprego. Aí, quando eu mudei para Goiânia, os 2 hospitais me mantiveram. Com o passar do tempo, eu fiquei só em um deles, porque era muito puxada a carga De de idas para trabalho, São né? Paulo. E Goiânia foi abrindo portas para mim. E isso também é importante, porque como eu estava num centro formador, que era a Universidade de São Paulo, muitas pessoas confluem para lugares assim, né? Pessoas querem estudar, falam: "Onde é que é bom? Vou para lá." E É. vai chegando. Então, acabava que São Paulo era um núcleo gerador de pessoas muito forte. E elas estavam concentradas lá. Muitas pessoas vão para São Paulo estudar e ficam, outras pessoas são de lá mesmo e continuam lá. E quando eu tive a chance de mudar para Goiânia, né? Isso foi muito legal, porque quando eu cheguei aqui, existia um território que me deu margem para que eu pudesse me inserir. Então, na prática assistencial, na prática da ciência, né? Isso foi me dando opções, e quando eu fui ver, eu mudei receoso de saber como seria, mas eu posso falar para vocês que eu mudei de verdade de corpo para Goiânia em 2010. Até 2008 eu vinha para cá, mas ainda morava em São Paulo. Em 2010 eu mudei de vez para Goiânia, embora ainda tenha minha casa em São Paulo, trabalhe lá também com frequência, então sim, viajo muito, mas a realidade é que Goiânia foi abrindo portas, opções, hospitais, situações, aulas, e hoje, quando me fazem propostas de trabalho que envolvam sair de Goiânia, todo mundo que faz sabe que a resposta é não, porque Goiânia me acolheu muito bem e me deu opções mágicas na vida. É uma cidade que eu adoro, embora eu esteja lá em São Paulo com uma certa frequência e possa matar a saudade das coisas boas de São Paulo também. E o meu Hospital de São Paulo, sem dúvida, é muito longevo, né? São 18 anos lá já. E outra coisa que eu quero deixar para vocês, pessoal, a ciência foi me dando isso. Eu Olha falo, só. ter um emprego legal é muito bacana, mas eu tento atribuir isso, também me foi ensinado por um grande amigo meu, que a plenitude profissional, o sucesso, é você encontrar seus lugares, e você vai perceber que esses lugares você não quer que acabem também. Então, esses lugares são duradouros. Então, eu pego, por exemplo, no São Cristóvão, há 18 anos, no Encore, aqui em Aparecida, desde 2012. Então, os tempos já estamos em 2024 gravando isso aqui. Então, assim, a Faculdade CEAF desde 2008, né? Então, assim, são coisas que estão durando, são lugares que são meio seus, assim, que fazem É. parte, outros podem mudar, mas são lugares que são perenes, assim. Isso tem a ver com tranquilidade, serenidade, uma boa remuneração que vem com o estudo. É proporcional, gente. Quem estuda mais ganha mais. É, Saiba disso, quem estuda mais ganha mais, é não tenha dúvida verdade. disso. Embora no começo você está estudando, mas o dinheiro não veio. Eu falo muito isso. Falo, eu estou estudando, mas cadê o dinheiro? Não vinha, não vinha. Mas na hora que vem, vem. E depois que vem, você muda o emprego, vai ali. Normalmente só melhora. Então, o conhecimento é libertador. Você se pune porque você sabe mais, você quer tentar encaixar as coisas. Às vezes não é fácil, você perceber que você não sabe direito. Mas conforme as coisas vão acontecendo, sem dúvida nenhuma, também a ciência trouxe uma vida mais tranquila, com respeito. Você ganha voz, pessoal. Uma coisa que fique forte para vocês. Quando você estuda melhor aquilo, sua voz começa a ser ouvida. E ter voz é maravilhoso. Porque às É. vezes as pessoas falam alguma coisa que você não entende, você se retrai para não ser exposto.
E quando você sabe, você fala, "Olha, eu tenho uma opinião." Aí você fala baseado na ciência, você fala, pô, que legal, você está agregando. E se a pessoa que você está, o seu interlocutor não gostar, vamos supor que eu estou falando com o chefe da UTI, eu falo, olha, tal coisa parece ser melhor. Ele fala, não, na minha UTI é assim. É isso, é a insegurança dele, às vezes, porque cientificamente, quando a pessoa é do bem, pô, que bom que você falou isso, olha, eu nem sabia, estamos juntos, agora, a partir de agora vai ser assim. Agora, às vezes, você vai encontrar pessoas que são só escrotas mesmo, que vão querer do jeito delas e pronto. E o jeito delas, se você achar que o seu jeito é melhor que os dos outros, pessoal, tenha certeza que está errado, sabe? Você tem que ter essa interdisciplinaridade, a A discussão para poder troca, errar né, menos, porque Gil? você vai errar. Mas quando você discute com gente que estuda tanto quanto, a chance de você errar é menor. Isso é libertador, você encontra um time seu, né? Isso é muito E legal é muito também. legal. E aí vem um Paulistano, um paulistano mesmo, né, Gil? sim. De São São Paulo, Paulo, capital, sim. encontra uma goiana, Também foi a né? motivação da minha mudança Encontra uma goiana foi que do, e é legal falar sobre isso, sabe? O né? relacionamento que nasceu na época do Instituto do Coração. Então, eu falo isso. Na época, quando eu fui estudar, lá eu também encontrei uma pessoa que era estudiosa também e me trouxe para Goiânia na época. Então, a mudança foi motivada pelo nascimento da minha filha, na Beatriz, em 2010. E a partir do momento que ela nasceu, eu não conseguia mais voltar para São Paulo. Então, é, Seus a corações estavam ciência, aqui. a ciência me trouxe as duas filhas, que são as coisas que eu mais amo no mundo, e essa transição aconteceu por causa disso. Então, isso é mágico também. Falar que a ciência me deu tudo, me deu tudo, me deu Tudo as mesmo. minhas filhas, exatamente. Sua Então, não tem, família, sua exato, profissão, né, não Gil? tem coisa que pague isso. E aí hoje você é um goiano paulistano, mas também é do mundo, né, Gil? Quando eu vejo a sua carreira, por exemplo, você mesmo falando agora do Congresso Internacional que você Sim. estava, você encontrou amigos do Brasil inteiro, não só do Brasil, né, Não, Gil? Até de fora do Brasil. Então, eu fico pensando no poder que a ciência trouxe para você no seu networking demais. profissional Nossa, e no seu networking profissional e pessoal, né, Gil? demais. Hoje, você aqui de Goiânia, você estabelece pontes para o mundo todo, Mundo, né? isso é real, gente. Então, assim, você que está assistindo aí, saiba disso também. Eu falo muito isso. Eu falei isso no congresso agora. É, olha quantos lugares a fisioterapia já me levou. Acho que eu Sim, posso falar que o Brasil já viajei todo, né? Agora em agosto eu vou para Londres num evento falar. Então, assim, ano passado eu tive em Wisconsin, nos Estados Unidos, John Baltimore, Hopkins, John Hopkins, coisas que vão surgir na vida assim que eu falava, olha, coisas que eu via nos livros, pessoas que eu almejava. você Quando você fala, vai ver, você está uau, apertando a mão e a pessoa, The Books on the Table, Professor, e você lá também. É um barato. Então, assim, como é que eu vou falar que isso é ruim, sabe? Tá em lugares mágicos com pessoas que você admira, conversando, tendo voz para conversar com elas. Então, assim, a ciência nos permite voos maravilhosos, assim. E ainda mais, e volto a falar, pessoal, estudando com método bonitinho, com disciplina, não precisa ser horas por dia. Às vezes, 10 minutos bem feitos já fazem mágica. Mas a verdade é que, como você falou, Jerusa, as opções vão brotando e sim, você interage com todo mundo. Então, hoje eu recebi uma mensagem de um colega argentino que mora na Espanha, perguntando a melhor forma de aplicar um software numa análise de variabilidade. Então, assim, ninguém hesita. Hoje, com as redes digitais, fica tudo muito mais fácil. Então, os colegas convidam, falam. Na pandemia, né, o estudo, quando você fala da assistência da ciência, na pandemia, eu tinha vindo dos Estados Unidos em uhum, 19, em comecinho de 20 começou a pandemia, eu tive chance de fazer no começo dela cursos de ventilação mecânica em Harvard, assim, coisas online, mas porque eu tinha essas conexões na época com o grupo americano. Isso foi abrindo portas quando foram se criando hospitais de campanha, vagas e vagas e vagas, dezenas de fisioterapeutas sendo contratados, UTIs sendo montadas, a técnica de como montar a UTI, como fazer a ventilação, como fazer as pessoas no começo não morrerem, né? sim. Estudar a vacina, mostrar que funcionava, ser vetor de transmissão de conhecimento, incentivando isso em programas de televisão, falando, olha, o tanto que a ciência foi me levando a opções mágicas. Então, assim, dentro desse perfil de se manter humilde, continuar estudando, entendendo que você não sabe tudo, mas os pares começam a falar, poxa, me diga aí qual é a sua opinião, o que que você acha, como eu monto, como eu compro, como eu faço, e aí acaba que você acaba assumindo posições de liderança, usando sua voz para que você possa escolher os caminhos, mas sem dúvida, a ciência me abriu asas para poder voar e graças a Deus continua abrindo, e assim como eu estou aqui hoje falando sobre esse assunto, isso é maravilhoso. Então, desde a minha formação original para hoje, eu espero que eu possa daqui a 10, 15 anos continuar falando para vocês, 20 que sejam, ou até para sempre. É o tanto que a ciência vai continuar me transformando e eu não vou abandonar isso nunca. Quem convive comigo sabe, é fundamental.
E quando você fala com tanto amor, com tanta paixão, Vixe, né? Você vai falando assim, a gente vai ficando inebriado. Gil, você é um cara feliz? demais. Nossa, olha, eu agradeço todos os dias assim para as opções que a vida me coloca, né? Quando eu olho para o meu cotidiano, quando eu olho para as viagens, para os convites, para tudo, eu me sinto, sabe, feliz, sabe? Isso eu falo. Lógico que tem a gente, nem todo dia, nem todo mundo é feliz o tempo todo, viu, gente? Não Lógico, tem, é. não tem Não tem esse esse hedonismo, mundo né? de Doriana, assim, que a gente vê É, nas comerciais. é. Mas no conjunto da obra eu sou só grato mesmo, porque, olha, o tanto de coisas mágicas, eu chamo de mágica, né? Porque não tem outra palavra. O tanto de coisas mágicas que acontecem no dia a dia, porque lá atrás eu escolhi esse caminho mais árduo, mas que sem dúvida todo dia se mostra o melhor. Todo dia se mostra o melhor, sabe? Você acabou de Tudo. voltar do congresso aí com seu potinho cheio de amor, né, Nossa Gil? Senhora, e a abstinência, é a mesma coisa. Já E tá com semana abstinência? que vem eu tô viajando de novo, então mesma coisa, não pode ter preguiça. Terça-feira eu tô em São Paulo, quinta-feira eu tô em Belo Horizonte, né? E assim vai, sábado eu tô voltando para cá para ver a minha filha dançar na quermesse da escola dela, e assim, Gracinha. e na outra semana viajando de novo, mas assim, faz parte. E até isso, eu que tinha medo de avião me vejo voando para todos os lados agora. Então, que bom, é assim que tem que ser. E a gente vai estudando o avião e descobre que não tem que ter medo, tem que voar mesmo, para Tem que despertar a voar, né? turbulência. E pra gente fechar, Gil, o atleta de judô continua ainda lutando? O que Continua, era agora profissional lá não é mais atrás, igual, que agora ele é rígido, ele é mais duro, o né? corpo mudou? É, acho que mudou um tanto quanto, viu? Mas assim, continua até hoje, eu continuo pelejando lá, fazendo o meu melhor para tentar fazer aquilo que eu adoro também. A disciplina de perder muito me fez aprender que você tem que perseverar. O esporte, no caso, o judô, o jiu-jitsu, foram me mostrando isso, tanto que eu devo continuar para poder vencer, né? E vencer hoje em dia não é mais ser campeão de nada, é vencer você poder ter ido lá, fazer o seu melhor nas condições que você tem e conseguir sair de lá inteiro, né? Então isso é muito bacana. Então Então você não fala só, você faz também, faço, vixe, total, tem que fazer, não pode. Isso é outra coisa importante, não pode parar, né? Quando né? você para, fica mais difícil retornar, mas não é possível não. E quando você estiver parado e quiser retornar para qualquer coisa, para o estudo, para a prática esportiva, para qualquer coisa, converse com quem está fazendo, tenta buscar energia para isso, mas tem que continuar sempre, não pare que é mais difícil, É. sem dúvida, faça sim. É interessante porque quando a gente fala em atleta profissional que você foi, né, Gil? O atleta profissional, ele é fácil de seguir regras, né? Ele gosta da metodologia, para treino, para alimentação, para tudo, né? Para tudo. E você vê que você transformou isso para sua carreira É. e continua transformando isso na sua vida, É né? isso, a disciplina vem do mesmo lugar, meus amigos sabem disso. A disciplina que você leva na prática de horas por Aham. dia de repetição, no judô eu tinha que fazer um movimento 1000 vezes para Mil. poder aperfeiçoar isso todo dia. Então, assim, se você repete 1000 vezes, é como eu falo do estudo, né? Você tem que ler, mas não é só ler, tem que interpretar. Então, nas minhas aulas eu costumo falar disso, né? A palavra religião vem disso, assim como você tem que praticar a religião, né? Se tornar melhor a cada dia, tem que frequentar a sua crença. Religião vem do relegere, né? Ler novamente. Relegere, a origem da palavra, a etimologia é essa. Repraticar, reler, refazer. Então você só vai entender que você vai compreender melhor o processo com a repetição. Não tem a inteligência ungida, aquela que nasce, tipo o Einstein da Prodígio. vida. Isso é raro na humanidade. A maior parte é pura repetição, 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 até que você se aperfeiçoe. E assim como no esporte, eu falei, o corpo mudou, porque às vezes Aham. repete tanto que vai machucando. Desgastando, né? Mas a verdade e a sua mente às vezes lembra de como fazer o movimento, mas como você parou de repetir, agora que eu estou mais velho, ele já não sai como deveria. Então você veja, se você mantiver a sua prática frequente, eu não estou mais falando de exercício, estou falando de vida, se você continuar estudando frequentemente, sem dúvida o processo vai continuar afiado na sua cabeça. Se você falar, vou dar uma paradinha, tudo bem, mas com data para retornar, com horário para retornar. A metodologia de colocar horário para começar, terminar e não deixar dormir mais que devia, não deixar Comer mais que comer mais que deveria. devia, fazer menos, mais Netflix e menos estudo. Tem que rever, porque às vezes a mídia social te engole, fica lá vendo a vida dos outros muito tempo e o seu É. estudo que é bom não vem. Então, isso é uma mensagem que eu queria deixar para todo mundo que está assistindo a gente também. Olha só, então se você precisar de um mentor, Não tenho pretensão nenhuma de ser, mas se você quiser. mas você é uma inspiração, Gil, e eu acho que as pessoas podem beber dessa fonte, que ela é muito confiável, né? E aí, Gil, eu que estou vendo esse podcast, como é que eu faço para te encontrar?
se eu precisar falar com você? Olha, É fácil falar com você? é fácil, mas quem quer muito, persevera ali. Mas se você. Eu tô cada vez mais habilidoso para ver lá no Instagram o envelopinho, o tal do direct, eu respondo bem, mas os meus alunos sabem, se me manda e-mail, eu respondo rápido. Então, assim, mas acho que a via mais fácil para todo mundo encontrar agora é usando o @Juliano Gardeng lá, o nome é difícil, mas você bota lá depois no seu mensageiro. A gente vai colocar para vocês Beleza. acompanharem. Aí, se você me chamar, eu prometo que eu vou te responder e vou te passar um canal para a gente poder conversar. Muitas pessoas, o tempo todo, não é difícil, pessoal, sabe? Tá com um paciente difícil, onde quer que você esteja aí, se eu puder ajudar, Me você chama. faz uma videochamada. Isso é alastrar o bem, é uma corrente que eu me sinto responsável aí de poder fazer. E quando eu não souber também, eu vou criar um canal para pegar uma pessoa que sabe mais que eu, para a gente poder resolver a vida de alguém aí. Então, fico à disposição para quem quiser, pessoal. Não para ser mentor, pelo amor de Deus, não é isso, não. É só para. Se você precisar de uma energia para poder estudar melhor, por favor, eu fico à disposição, porque às vezes essa energia, essa troca também me energiza para continuar Troca, estudando. né, Gil? Tem que Ô, ser. Gil, e eu queria saber também, assim, só a última coisa, como é que eu faço para estudar com você? Eu acho que você tá com um movimento muito legal aí, junto com seu amigo Chico, Sim, né? Falando sobre o Central da sem Reabilitação. dúvida. Vocês estão contagiando as pessoas pelo Brasil afora. Você estava me dizendo aqui fora do ar que no seu Telegram, com o Chico, já são 4.000 cerca de 4.000 pessoas membros, estão lá né? discutindo. Então, Numa assim, comunidade de estudo, né? total. É a mesma lógica, pessoal. O Francisco, o professor Francisco, o Chico Físio, né, que todo mundo conhece, É o Chico eu Físio. conheci ele num congresso. Então, assim, e eu pude, quando ele estava bem jovem na profissão dele, falar, rapaz, se você continuar assim, vai longe. E realmente ele se prova assim. E ele, por outro lado, me ensinou o tanto que as mídias digitais são importantes. Então, ele foi me ensinando também. Então, se eu achasse que as minhas verdades eram as verdades absolutas, não dava certo. Então, ao passo que ele falou, vamos fazer um canal de Telegram, colocar os artigos, colocar as aulas e disponibilizar para as pessoas. Isso hoje existe. Então, assim, são aulas gratuitas, assim, dezenas o tempo todo, que acontecem justamente na ideia de alastrar o conhecimento. Eventualmente alguns cursos, mas a maior parte das coisas é gratuita. Então, eu pego um artigo que eu li, achei bom, eu já mando no grupo, falo, pessoal, esse artigo é bom, estude isso aqui que vai ser legal. Então, todo dia chega lá alguma coisa. Então, para a gente estar com você nesse grupo, tá no Telegram, Central da Reabilitação. É só você clicar, se você for no Instagram, se clicar no link lá da bio, né? Que veja como eu estou esperto disso. Se você clicar no link da bio, você cai dentro do grupo do Telegram da Central e lá você tem centenas, milhares de artigos já hoje, centenas de aulas, tudo de graça. Fica tudo lá, porque o Telegram é legal que ele armazena. Você entrando lá agora, você vai pegar tudo nas mídias. Então, é um canal ótimo. Então, assim, fora isso, eu sou professor na Faculdade CEAF há muitos anos, né? Eventualmente em outros programas de pós-graduação, mas vocês me encontram, é fácil. Me achar é fácil, pessoal. É só procurar lá que eu estou super disponível. E, Gil, vocês têm saber, você hoje compartilhou conosco tantas ideias, e principalmente a respeito da gente poder transbordar para outras pessoas. E você, sempre que você tem oportunidade, você transborda, e isso é muito gratificante. Então, não tem como te agradecer, meu amigo. Foi especial. Obrigado. Foi leve. A gente, tinha um roteiro aqui, um montão de coisa, né? Mas não precisei de nada disso. Bom, só saiu porque mesmo. o papo flui, porque a energia é boa, e eu tenho muita gratidão e muito amor por você, pela sua amizade. A recíproca é muito verdadeira, você sabe disso, que você me chamar, eu vou estar lá para te ajudar e nós estamos juntos para sempre. E eu também, amém. Pessoal, muito obrigado por terem me ouvido aqui. É uma honra para mim estar participando do seu podcast aqui e desejo todo o futuro e todo o sucesso para você. Muito obrigada, Gil. Muito obrigada. Deus te abençoe. Obrigada. Valeu. E para você que gostou desse podcast, não se esqueça, se inscreva no canal INQ Podcast. Esse episódio tá demais. Vem com a gente, que muito conhecimento e com muito amor. Muito obrigada.